Imagine um animal voador maior que um avião, e que você provavelmente nunca ouviu falar. Bem-vindo ao mundo do Quetzalcoatlus, o gigante dos céus pré-históricos que desafia nossa imaginação. Há cerca de 68 milhões de anos, durante o período Cretáceo Superior, esse pterossauro colossal dominava os céus da América do Norte. Seus restos fósseis foram encontrados principalmente no Texas, Estados Unidos da América, em uma região que na época era um ambiente costeiro tropical, repleto de florestas exuberantes e rios serpenteantes. Para entender o tamanho impressionante desse animal, imagine uma criatura alada maior que um ônibus escolar. Com uma envergadura que podia chegar a 10 a 11 metros, o Quetzalcoatlus rivalizava com pequenos aviões modernos. Seu corpo, embora relativamente leve para seu tamanho, era tão grande quanto o de uma girafa adulta. Essas proporções gigantescas fazem dele o maior animal voador conhecido até hoje. Mas como uma criatura tão grande conseguia voar? Essa é uma pergunta que intriga os cientistas há décadas. Teorias sugerem que o Quetzalcoatlus usava correntes de ar quente para planar, economizando energia. Seu corpo era incrivelmente leve para o tamanho, graças a ossos ocos e uma estrutura corporal otimizada para o voo. Acredita-se que ele decolava usando as pernas musculosas para se impulsionar, como um saltador olímpico, antes de abrir suas asas enormes e alçar voo. Quanto à alimentação, o Quetzalcoatlus era um predador formidável. Seu bico longo e afiado era perfeito para capturar presas. Cientistas acreditam que ele se alimentava principalmente de peixes e pequenos animais terrestres, talvez até dinossauros jovens. Imaginem essa cena, um Quetzalcoatlus planando silenciosamente sobre um rio, mergulhando de repente, para fisgar um peixe desavisado com seu bico afiado. Apesar de seu tamanho intimidador, o Quetzalcoatlus provavelmente enfrentava poucos predadores quando adulto. No entanto, jovens e ovos certamente eram alvos de dinossauros carnívoros e outros predadores da época. Acredita-se que fossem animais diurnos, aproveitando as correntes térmicas do dia para voar com mais eficiência. Mesmo com todo o conhecimento acumulado, o Quetzalcoatlus ainda guarda muitos mistérios. Os cientistas debatem sobre vários aspectos de sua biologia e comportamento. Por exemplo, como exatamente ele se locomovia no solo. Alguns pesquisadores sugerem que ele poderia andar em 4 patas, usando as asas dobradas como membros dianteiros, enquanto outros acreditam que ele se movia principalmente em 2 pernas. Outra questão intrigante é sobre sua capacidade de voo de longa distância. Será que o Quetzalcoatlus podia cruzar oceanos como algumas aves migratórias modernas? Ou será que preferia ficar mais próximo à costa? Essas perguntas continuam alimentando debates acalorados na comunidade científica. O Quetzalcoatlus captura nossa imaginação de uma forma que poucos animais pré-históricos conseguem. Não é à toa que muitos o comparam a criaturas míticas como dragões. Pense nisso, um animal real, com asas enormes, que poderia facilmente ser confundido com um monstro alado, saído de uma lenda antiga. Não seria o Quetzalcoatlus a inspiração para tantas histórias de dragões e outras criaturas voadoras gigantes que permeiam culturas ao redor do mundo? Em filmes e séries de fantasia, frequentemente vemos criaturas que lembram o Quetzalcoatlus. Embora geralmente retratados de forma exagerada, esses dragões da ficção muitas vezes compartilham características com o nosso pterossauro gigante: asas enormes, pescoços longos e a capacidade de dominar os céus. A descoberta do Quetzalcoatlus é uma história fascinante por si só. Os primeiros fósseis foram encontrados no Texas em 1971 por Douglas Ann Lawson, um estudante de geologia na época. A descoberta causou sensação no mundo científico, pois revelou um animal voador de proporções até então inimagináveis. Desde então, novas descobertas têm ajudado a refinar nossa compreensão desse gigante pré-histórico. Uma das descobertas mais importantes ocorreu em 1975, quando um crânio quase completo foi encontrado. Esse achado permitiu aos cientistas entender melhor a anatomia da cabeça do Quetzalcoatlus, revelando detalhes sobre seu bico afiado e a estrutura do crânio. Cada nova descoberta traz mais peças para o quebra-cabeça, ajudando os paleontólogos a reconstruir a aparência e o estilo de vida desse animal extraordinário. Falando em descobertas, você sabia que as asas do Quetzalcoatlus eram do tamanho de uma quadra de tênis? Isso mesmo, imagine um animal com asas tão grandes que poderiam cobrir uma quadra inteira. É difícil conceber um ser vivo com essas proporções, não é? Outra curiosidade fascinante é que, apesar de seu tamanho gigantesco, o Quetzalcoatlus provavelmente pesava menos de 250 kg. Isso se deve à sua estrutura óssea incrivelmente leve e oca.
uma adaptação essencial para o voo. O pescoço do Quetzalcoatlus era outro aspecto notável. Proportional Man era mais longo que o de uma girafa moderna. Essa característica provavelmente o ajudava a vasculhar o solo em busca de presas, funcionando como uma ferramenta de caça eficiente. Acredita-se que o Quetzalcoatlus tinha uma visão extremamente aguçada, crucial para um predador aéreo. Seus olhos eram provavelmente maiores que os de muitas aves modernas, permitindo que ele avistasse presas a grandes distâncias. Uma teoria interessante sugere que o Quetzalcoatlus poderia ter sido capaz de mudar a cor de sua pele, como alguns répteis modernos. Embora seja difícil provar, essa ideia adiciona uma camada fascinante à nossa imaginação sobre como esse animal poderia ter se parecido em vida. O Quetzalcoatlus não vivia sozinho nos céus do Cretáceo. Ele compartilhava o espaço aéreo com outros pterossauros, embora fosse de longe o maior. Imagine um céu pré-histórico repleto dessas criaturas incríveis, planando majestosamente sobre paisagens que hoje mal podemos imaginar. Se pudéssemos voltar no tempo e ver um Quetzalcoatlus voando, provavelmente ficaríamos maravilhados com sua graça no ar. Apesar de seu tamanho imenso, os cientistas acreditam que ele era um voador habilidoso, capaz de manobras surpreendentemente ágeis para um animal tão grande. O nome Quetzalcoatlus, por sinal, tem uma origem interessante. Ele vem de Quetzalcoatl, a antiga divindade asteca conhecida como a serpente emplumada. Esse nome foi escolhido devido às semelhanças percebidas entre o pterossauro e a criatura mítica, ambos associados ao céu e dotados de características reptilianas e aviárias. Infelizmente, como muitos outros animais pré-históricos fascinantes, o Quetzalcoatlus desapareceu durante a extinção em massa do final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. Esse evento catastrófico, que também eliminou os dinossauros não aviários, marcou o fim de uma era e abriu caminho para a ascensão dos mamíferos. Embora o Quetzalcoatlus não exista mais, seu legado continua a inspirar cientistas, artistas e entusiastas da pré-história em todo o mundo. Cada nova descoberta, cada nova teoria, nos aproxima um pouco mais de entender completamente esse incrível gigante dos céus antigos. Se você ficou fascinado por esse gigante do céu pré-histórico, não pare por aqui. Há um mundo inteiro de criaturas incríveis esperando para ser explorado. Que tal mergulhar mais fundo no fascinante mundo dos pterossauros? Ou talvez você queira conhecer outros gigantes da era dos dinossauros? Então conte para nós, qual animal pré-histórico você gostaria de ver aqui no próximo vídeo? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aventura pelo passado distante do nosso planeta. Até a próxima, e lembre-se, a história da Terra é cheia de maravilhas que desafiam nossa imaginação.